Central do Mercado de volta aqui na tela do Sport TV. Hoje, Maestro Júnior. Prazer. Obrigado pela presença aqui com a gente. Ó, quando toca essa sirene, você já sabe que tem notícia. Que o bicho pega. Que o bicho pega. Assim como está pegando para os cruzeirenses. Júnior, o Rodriguinho está muito próximo de ser jogador do Cruzeiro. Ontem houve um avanço, uma notícia que a gente trouxe em primeira mão aqui na Central do Mercado. Houve um avanço nas conversas. O Pirâmides do Egito, que detém os direitos do jogador, aceitou as condições do Cruzeiro e agora faltam detalhes para essa negociação ser fechada. Os valores ainda não foram informados, mas a gente sabe que o jogador conta muito à vontade do jogador e ele gostou muito do que ele ouviu do Cruzeiro em relação ao projeto, a trabalhar com o Mano, com quem ele já trabalhou, já conhece, e uma Libertadores da América, um jogador que foi campeão brasileiro com o Corinthians e esteve inclusive na seleção brasileira. É uma boa para o Cruzeiro? Eu acho que é uma ótima. Lógico que a perda do Arrascaeta vai pesar, né? Mas o fato, como você disse, dele já ter trabalhado com o Mano, né? Tem uma motivação muito grande, que é o fato de jogar a Libertadores. Pode perder na questão da juventude, mas em compensação ganha na parte da experiência. O Rodriguinho é o tipo do jogador que eu acho que todo treinador gostaria de ter, porque capacidade de criação, de fantasia, além de ser um jogador que coloca a bola onde você quer, na bola parada, escanteio, tudo isso vai favorável a esse jogador. Eu acho que é uma ótima contratação do Cruzeiro para suprir um pouco a ausência do Arrascaeta. E o Rodriguinho vem para o lugar do Arrascaeta, o Arrascaeta que já chegou ao Rio de Janeiro, já vestiu a camisa do Flamengo. A gente tem um vídeo aí da TV do Flamengo, vídeos sempre muito bem editados, sempre muito bem feitos, olha lá, falando sobre técnica, sobre um jogador que vem para vencer, conquistar títulos. Eu já escutei essa frase aí, né? Agora eu sou Mengão. Agora né? eu sou Mengão. Exatamente. Ó. Camisa 12, evidentemente, ele não vai usar, essa numeração é para o sócio torcedor. Baita contratação ou ainda você quer ver jogar com a camisa do Flamengo para ver como é que ele se desenvolve? Não, acho que não vai necessitar de adaptação nenhuma, né? Logicamente, cada clube tem uma identidade, tem uma característica, né? Ele vai precisar entender que ele vai estar jogando um clube que vai exigir mais dele na entrega. Isso não tem dúvida, porque muitos jogadores que vieram para jogar no Flamengo sem conhecer a característica do clube, sem conhecer as características da torcida, não se sentem muito à vontade, né? Talvez seja a única vírgula que existe na contratação, de ele entender como é a característica, não só do clube, mas também do próprio torcedor, que não vai exigir dele técnica, tudo isso porque a gente já sabe que ele tem, mas a entrega, tudo isso, naturalmente, ele vai saber que vai precisar, sobretudo nos primeiros jogos. E a característica do jogador uruguaio é essa, né? É algo que eles falam lá normalmente para o jogador desde a categoria de base. Entrega é algo que não se negocia. Então, o Arrascaeta certamente já chega um pouco na frente até entender como o Júnior sabe. O Júnior tem muitas credenciais para saber o que é o dia a dia do Flamengo, como que é o comportamento da torcida do Flamengo com o Arrascaeta. Outro jogador que é da posição do Arrascaeta, mas está em fim de contrato, termina no meio do ano, não sabe se renova, já teve a questão do Orlando City, é o Diego. E o Diego foi até as redes sociais, depois do título da Florida Cup, né, do torneio da Flórida, dizer que assim, começa o ano com títulos e sorrisos, né, como terminou o ano passado, enfim. A temporada termina como começou, né? Termina como começou, com um sorriso no rosto, troféu na mão, recebendo o troféu só do Zico. O Diego, ele tem lugar no time? Você acha que vale o esforço financeiro do Flamengo para tentar renovar o contrato? Eu acredito que sim. Até mesmo porque o Abel já falou, André, que ele vai precisar mais ou menos de duas equipes. Como aconteceu com o Filipão, como aconteceu com o Palmeiras, em função das várias competições que tem. Você ter dois jogadores, né, um como o Diego e como o Arrascaeta, são jogadores que podem fazer a diferença e que vão fazer a diferença naturalmente. Acho que o Diego tem uma identificação muito grande com o Flamengo, é um jogador que, em todos os momentos, foi para o banco, calado, sem dizer nada, e voltou a jogar no final da temporada. Eu acho que até o meio do ano, naturalmente, vai ter essa dúvida, né? Quem vai jogar? Lógico, quando você faz uma contratação como a do Arrascaeta, não é para você ficar no banco. Acho que dá para coexistir os dois na equipe. Vai precisar do Abel quebrar um pouco a cabeça para saber como ele vai colocar em campo esses dois. Lembrando o seguinte, o Flamengo perdeu o Paquetá.
Sim. E esse jogador era um jogador que não tinha ninguém dentro da equipe que pudesse fazer aquela função que ele fazia. Não somente de organização, mas também de chegar lá na frente para definir. Outra notícia que a Central do Mercado trouxe, está acontecendo nesse exato momento, Júnior, uma reunião entre o Santos e os empresários do Everson, goleiro do Ceará, que apareceu muito bem no Campeonato Brasileiro do ano passado, fazendo gols, jogando com os pés. O que quer exatamente Jorge Sampaoli? São detalhes, os últimos detalhes estão sendo acertados. O Ceará quer um jogador do Santos e o Santos está vendo essa composição, mas essa reunião que está acontecendo agora, repito, informação da Central do Mercado, para definir a ida dele para o Santos. É ruim para o Vanderlei tem que buscar novos ares. Como é que você vê até essa questão do Sampaoli? A questão maior, eu acho que é do Sampaoli, né? Quem indicou? Porque, naturalmente, ele não conhece tão bem o Everson, né? Nós que acompanhamos o brasileiro, a gente viu da capacidade desse... Mas a gente também não pode negar da capacidade do atual titular do Santos, vamos dizer. Mas é questão de jogo, né? Estilo de jogo. Mas ele vai ter mercado. Eu acho que para o Vanderlei isso não é preocupação, que tranquilamente ele vai arrumar um time para jogar, até pela condição dele. A gente cansou até de pedir, inclusive, a convocação do Vanderlei em algumas situações. Para o Everson é uma ótima oportunidade, né? Ele vai sair de uma equipe que estava brigando por algumas coisas e vai para uma outra que tem tem ambições maiores. Será que vai dar certo? Não sei. Uma coisa eu tenho certeza. O Vanderlei não fica sem jogar. É difícil mesmo, é complicado. Então a gente vai acompanhar também essa reunião, desenrolar dessa reunião entre os empresários do Everson e o Santos para definir aí a contratação do goleiro. Por enquanto, a gente vai dar um pulinho em São Paulo porque o Cássio Barco vai atualizar outras notícias do futebol paulista. O Corinthians também se movimentando e o próprio Santos também no mercado querendo um lateral, né, Cássio? Bem-vindo à Central do Mercado. Boa tarde, Hernan. Obrigado, sempre um prazer estar aqui. Vamos começar pelo Santos, então, né? Porque São Paulo está exigindo contratações prometidas pelo presidente Zé Carlos Pérez. E uma delas, além do goleiro, é de um lateral esquerdo. O Santos jogou ontem, só tinha o Ourinho, garoto da base, o único lateral esquerdo no elenco, e não foi muito bem. O Santos está negociando já com o Adriano. Adriano, a gente lembra, ex-Barcelona, né? Fez uma carreira muito legal lá, mas está no Besiktas da Turquia, já há 2 temporadas e meia. O contrato dele termina em junho, já pode negociar um pré-contrato no meio do ano, ou o Santos pode entrar nessa negociação com o Besiktas para tentar tirar o jogador e vir imediatamente, porque o time precisa. Adriano, então, com interesse confirmado pelo Santos, é o nome do momento para a lateral esquerda do Peixe. Vamos falar do Corinthians, que você também mencionou. Tá tudo certinho, apalavrado, entre o zagueiro Manuel e o Corinthians com o Cruzeiro também. Todas as partes já se acertaram. O zagueiro deve ser anunciado ainda nessa semana. Chegaram a um acordo financeiro, que era o que estava travando a negociação. Parece que o Manuel ainda pedir um auxílio moradia, além do salário. Mas chegaram a um acordo, o jogador será emprestado até o final do ano, com o salário pago mais ou menos os 30% pelo Cruzeiro, a maior parte fica com o Corinthians. E aí o Corinthians tenta tirar também mais um jogador do Besiktas, não tenta, né, por enquanto, mas é o Wagner Love. O Corinthians já disse que está interessado, o diretor de futebol do Willio já disse que monitora a situação, mas por enquanto o Corinthians não vai entrar em dividida com o Besiktas, porque tem uma treta no momento entre Besiktas e Wagner Love. Wagner Love está há 5 meses sem receber salário, está afastado do elenco, está treinando com o time sub-21. Então o Corinthians monitora essa situação. Quando o Wagner Love se entender com o Besiktas, se conseguir uma liberação, aí sim é um jogador que interessa muito ao Timão. Tem mais um centroavante, né? Tem o Bocelli, tem Gustavo, que fez gol, tem Jonatas, tem Roger, bastante gente, Hernan. É verdade, Cássio. Obrigado pelas informações, Júnior. E o que o Cássio disse, né? A chegada do Wagner Love é a possibilidade. O próprio Carille falou, não tem problema jogar junto com o Bocelli, que é a grande contratação do Corinthians para o ataque. Você vê algum problema? Quando o jogador faz isso é porque abriu as portas. É, né? Lógico, eu acho que o Wagner tem já uma passagem pelo Corinthians muito positiva. Já não tem aquela questão de adaptação. É um jogador que tanto faz ele jogar enfiado como ele jogar pelas... Não tem mais aquela velocidade de um tempo atrás. 35 anos. Mas é um jogador também que se cuida, é um jogador que está em ótima forma. Eu acho que o Corinthians fez, dentro desse mercado, André, aquelas contratações pontuais que vai fazer com que o Corinthians tenha força para brigar dentro do campeonato já paulista do início.
não tem o mesmo poder econômico das outras equipes, né? O São Paulo gastou, Palmeiras também fez ótimas contratações, mas dentro daquilo que precisava o Corinthians, eu acho que ele foi nos jogadores certos para poder dar uma cara a essa equipe. Outro time que também tem dificuldades financeiras, colocou teto salarial, o Fluminense. Mas o Fluminense, de repente, se vê com a possibilidade de Paulo Henrique Ganso Júnior. É uma contratação boa para os dois, para o Fluminense, que precisava ter um nome, já que o rival Flamengo está apostando e está trazendo grandes nomes. E boa também para o jogador que... O Ganso, ele é do Sevilha, ele estava emprestado ao Amiens da França, que é um time que está brigando para não cair, não se adaptou lá. Esse retorno ao futebol brasileiro, já que ele conseguiu essa liberação, seria um casamento bom para todo mundo, o Fluminense? Eu acredito que mais para o Ganso do que para o Fluminense, sinceramente, porque sem estar jogando, né? Quer dizer, todas as vezes que a gente começa a falar do Ganso, a gente pensa sempre quando ele fazia a dupla com o Neymar. Em 2010, né? Na verdade, o Ganso era o grande nome daquele time do Santos para poder dar, vamos dizer, o salto de qualidade dentro da carreira. E ele não conseguiu isso. Uma série de situações. Mas é um jogador que a gente espera sempre que ele possa dar tudo aquilo que ele deu ao Santos, sobretudo no início da sua carreira. Para ele, vai ser um novo recomeço. É lógico que os problemas financeiros do Fluminense podem atrapalhar um pouco essa sua vinda. Mas acho que não somente para o Fluminense, mas também para o próprio futebol carioca, você ter um jogador como o Ganso dentro do campeonato estadual seria muito interessante. E o Fluminense que cogita, né, aumentar o teto salarial para poder ter o Paulo Henrique Ganso também está procurando parceiros, né? Tem uma questão também que o Sevilha pode ter prioridade de compra em jogadores das categorias de base. Talvez aí seja a grande saída para você fazer esse negócio. O Fluminense tem dentro da sua base muitos jogadores, aquela molecada de Xerém, a gente já viu alguns que foram já negociados antes mesmo de chegar ao time profissional. E ali pode ser que interesse ao Sevilha ter alguma prioridade em cima desses jogadores. E aí também tem a composição salarial, que aí o Sevilha poderia ajudar, e aí seria praticamente selar a negociação, e o Ganso está na expectativa, sim, de vestir a camisa do Fluminense. O Trellis, Santiago Trellis, colombiano, atacante, estava no São Paulo, foi muito bem no Vitória na temporada, né, de 2017. No São Paulo teve altos e baixos, com o Aguirre ele fez boas partidas, fez gols importantes no São Paulo no ano passado, líder do Brasileirão, mas aí, Júnior, teve a senha para ele no começo do ano, porque o São Paulo tentou envolvê-lo numa troca com o Vitor Ferraz, lateral do Santos. Aí, pro jogador já tá na cara que o clube mostra não quer. Que ele vai ter pouco espaço, né? E ele indo para o Inter, de repente, ele pode ter mais possibilidade de jogar do que teria no São Paulo, como já foi anunciado pela própria diretoria. É um jogador bem interessante. Acho que com continuidade de partidas, ele pode dar alguma coisa a mais para o Internacional. Que vai disputar a Libertadores da América na fase de grupos, vai direto para a fase de grupos. O São Paulo ainda pega a pré-Libertadores e pode, inclusive, cair no mesmo grupo do Internacional. Vamos falar agora de outro jogador, o Marquinhos Gabriel. Um meia que apareceu muito bem no Santos, eu me lembro dele no Santos, depois ele fez boas partidas pelo Corinthians, inclusive aí as imagens com a camisa do Corinthians. Conseguiu uma liberação do Al Nassr, dos Emirados Árabes, para negociar aqui, está livre o futebol brasileiro. O Fluminense já chegou a ficar de olho, o Grêmio também num determinado momento, mas agora quem ganha força é o Atlético Paranaense. O Atlético Paranaense, Júnior, que veio com título, renovou o contrato com o Thiago Nunes. O Marquinhos Gabriel é esse jogador para o Atlético Paranaense depois dessa subida de patamar? O estilo de jogo do Atlético Paranaense talvez não se encaixe, ou o estilo do Marquinhos não se encaixe muito com o estilo do Atlético, né? Que é um jogo com muita velocidade, muita movimentação. O Marquinhos não é esse jogador, mas tecnicamente é um jogador que pode te dar alguma coisa, né? Se ele se enquadrar dentro desse esquema, né? Eu não vou dizer que vai mudar a sua característica, vai ter mais mobilidade, mas se encaixar dentro do esquema montado pelo Nunes, tem grande chance dele poder dar alguma coisa